Olá pessoal, Marcel Farias. Faz tempo que eu não fazia uma live, né? As minhas redes, você que me acompanha nas redes aí, anda tendo problemas de engajamento. E, infelizmente é isso. Você tem um posicionamento aí político. A direita você já está sendo boicotado de cara. Então vamos fazer essa live e falar de um assunto aí que a gente vai discorrer um pouquinho sobre capacidade, né? E por que eu estou trazendo esse assunto? Tem determinado vereador na Câmara de Vereadores de Praia Grande, ao ser pressionado e questionado por páginas da cidade, que às vezes denunciam algumas coisas que acontecem, ou cobram trabalho desses senhores, esse cidadão vai à tribuna e diz que quem está reclamando, quem fica aí arrumando problemas, é porque não teve a capacidade de ser eleito, né? E a gente vai discorrer sobre isso. Será que para você ser político, para você ser eleito, é questão de capacidade? Vamos lá. Você conhece vereadores aí que mal sabem falar? Com certeza conhece. Mas vereadores que mal sabem se expressar ou mal representam a população, não tem trabalhos comprovados nem qualificação, você conhece um monte. Então será que realmente tem a ver com capacidade? Não tem nada a ver com capacidade. Tem a ver com um eleitorado que elege o político, seja capacitado ou não. Na época até falei para ele que se fosse por capacidade, aplicaria-se uma prova e aí, com certeza, 95% ali estaria reprovado, se isso fosse questão de capacidade. É que, infelizmente, aqui no Brasil, existe ainda uma cultura de desprezo ao conhecimento. Pô, mas como assim desprezo? Lógico que tem. Já começa por aí. Tem um camarada que às vezes chega a ser eleito e ele tem agora o tempo de estudar, se qualificar em direito, porque ele mexe, afinal, ele mexe com leis, ou então administração, porque ele tem que entender minimamente e administrar alguma coisa para saber se de repente o Poder Executivo está mal administrando o dinheiro público. Precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico e de oratória. Você precisa ter a mínima capacidade de expressar para os seus eleitores ou traduzir aquilo que está acontecendo de repente na Câmara Municipal. Então, na verdade, para você ser eleito, você precisa de voto, não precisa de capacidade. Porque a gente chega à conclusão que qualquer jumento com voto é eleito. Então tá onde aí a capacidade? Eu lembro que alguns anos atrás aí, políticos, por exemplo, lá na cidade de Santos, é o tal do Zé Macaco, que mal sabia ler, só sabia assinar o nome, foi eleito. A população foi lá, né, e chama-se o voto de protesto, que eu acho isso um absurdo, né? Que protesto é esse que você dá um tiro na própria cabeça? Porque quando você coloca um camarada sem qualificação nenhuma para te representar, você está dando um tiro na própria cabeça. Então, esse camarada foi eleito. E olha que interessante. E realmente, para você ser candidato, você só precisa saber assinar o nome. Olha o absurdo que é. E o cara vai subir na tribuna para falar que outros não tiveram capacidade de ser eleito. Então está mais do que provado que qualquer jumento que tenha voto é eleito. Agora, vamos deixar alguma coisa bem clara aqui. Não é porque o sujeito tem conhecimento, ele tem qualificação, é formado, que ele é honesto. Então não tem nada a ver. Inclusive, é justamente essa defesa que alguns fazem. Ah, eu não sou formado, mas o cara é formado, tem qualificação e o cara é desonesto, eu sou honesto. Então, capacitação, qualificação não tem nada a ver com a honestidade. E eu vou dar um exemplo aqui claro. E já vou rebater também essa questão
do orgulho de ser ignorante, que infelizmente paira na nossa cultura, vou dar o exemplo do meu pai, que está aí vivo, graças a Deus. E meu pai é um homem que teve pouco estudo, um homem lá do Nordeste, não teve tanto acesso à educação, teve que trabalhar muito cedo, problemas em casa, muitos irmãos aí, né? Os irmãos do meu pai, para ter uma ideia, foram criados até em casas separadas. A minha avó não tinha condições, aquela coisa, né? Mas o meu pai, ele nunca teve orgulho de não ter estudado. O meu pai foi até a 5ª série. E a coisa que ele mais valorizava, e sempre falava, né? Tanto ele como a minha mãe, grande mulher, exemplo de mulher, meu pai queria que eu e meu irmão estivéssemos formados. Olha que interessante, apesar do meu pai só ter ido até a 5ª série, e meu pai, apesar de ter ido até a 5ª série, um homem muito inteligente, bom de matemática ele era fera, mas só foi até a 5ª série. Embora tudo isso, ele não se acomodou naquela situação de, eu não tive estudo, mas, olha aí, eu sou inteligente na matemática e tal. Não, ele não tinha o mínimo de orgulho de não ter estudado. Ele tinha vergonha. E por isso, ele queria que os seus filhos, né, eu e meu irmão, nos formássemos. E não estivéssemos na mesma situação que ele, de não ter estudado. Agora, você olha para a Câmara, você não vê isso. Muitos ali têm total condição de estudar, de se dedicar ao mandato para representar melhor as pessoas, e não faz. E quem tem o poder de decidir isso? Não é uma prova que vai testar capacitação e qualificação, como este vereador sugeriu lá, né? Todo orgulhoso de ser um tremendo ignorante. Não é o eleitor. Você sabe por que eu me formei em Direito? Eu não me formei em Direito para estar advogando, fazer um escritório. Eu me formei em Direito justamente por conta do ofício da política. Porque eu pensava o seguinte, olha, a política é a área de atuação onde as leis surgem. Leis surgem e leis são revogadas. Então, eu preciso entender minimamente como que é essa sincronia e como eu posso defender a população quando uma lei é desfavorável. Então, eu busquei o direito como algo que fará ou faria parte do ofício de legislar. Olha aí. Então, você que tem que fazer essa análise. Sabe por quê? Se você não fizer essa análise, se você não se importar com a questão política, com a capacitação, né, ou a qualificação, ou com a atuação, que eu acabei de falar, o sujeito pode não ter um estudo, mas se ele sabe ali dentro do plenário, se ele sabe desempenhar, ou se ele desempenha a função de um legislador, ele vai te representar bem, independente da qualificação. Mas o que eu quero dizer é que, na prática, na maioria das vezes, o povo escolhe pessoas que não têm a mínima capacitação. O sujeito é eleito porque deu tapa nas costas, porque é bonito, porque o amigo indicou, porque pegou um papelzinho no chão, porque o cara fez um favor. O próprio eleitorado reduz a nada aquela escolha. E aí você quer o quê? Quando você vai no médico, utilizando do serviço público, no aparelho público, no hospital público, aí não tem médico lá. Se você votou por esses critérios, a culpa é sua, você é cúmplice. Porque se o teu representante também não dá valor ao conhecimento, você também não deu. É o filho que morre na fila de atendimento, a mãe, é você que precisa do atendimento, porque quem deveria fazer o trabalho com qualificação, com capacitação verdadeira, não está fazendo. E você muitas vezes escolheu esse tipo de gente. É isso.
Você pode não se importar para nada disso que a gente falou, de critérios elencados. Mas você será punido dependendo do critério da tua escolha. Você será punido por isso. São nas câmaras municipais que são aprovados aumentos de tributação. Está reclamando do imposto? É lá que é aprovado. Lá é definido como vai ser gasto o meu e o seu dinheiro. É na Câmara. Enquanto você está trabalhando lá, e você não colocou nenhum representante que faça valer os teus desejos, as tuas escolhas, você colocou um cara que te deu uns R$100 na mão para tu votar nele, enquanto você está lá, eles estão aumentando os impostos, estão decidindo como que vai ser gasto o seu dinheiro. Ah, por que não tem mais médico no postinho? Ah, porque mandaram mais dinheiro para fazer uma praça, na qual muitos vão ganhar dinheiro. Ah, não tem educação de qualidade. Ah, não tem segurança, né? Mas o dinheiro que era para fazer isso está sendo gasto em contrato superfaturado, por exemplo. Tudo isso porque você tratou a política com desprezo, da mesma maneira que o cara que você votou, que está te representando, também trata com desprezo a questão da capacitação, do conhecimento. E você vai pagar esta conta. Se tem uma conta que ela vem pesada, é a da omissão na hora da escolha e da avaliação das pessoas que você escolhe. Tá bom? Então, é isso aí. Para resumir, qualquer idiota, ele é eleito. Basta ter voto. Não a sua qualificação, a sua formação acadêmica que vai definir isso. Né? Como o suposto vereador, que é um ignorante, falar que outros não estão eleitos porque não tiveram capacidade. Capacidade para ele é comprar voto, fazer favorzinho com a máquina pública no qual não existe favor nenhum, as pessoas já pagam, eu e você já pagamos impostos, e ele chama isso de capacidade. Então, para quebrar essa narrativa, a gente define assim: nenhum político é eleito por capacidade. É o eleitor que dá este poder a ele. Ou seja, pode ser um idiota, pode ser um ignorante, tendo voto esse cara vai ser eleito. Agora, você precisa ser contado com esse tipo de critério de escolha? Quais são os critérios de escolha que você elenca quando você vai escolher um representante? Pois é, pense aí. Até a próxima.